Continuo pesquisando sobre alguns objetos e criaturas que encontrei na SCP Lusófona e vou contar um pouquinho mais sobre eles para vocês. Olá cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Neno e esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta e eu quero começar aqui com um momento jabá. A gente passou dos 40 mil seguidores, eu quero muito pedir a ajuda de vocês pra gente chegar nos 50 mil. Por favor, se você puder se inscrever, não esquece também de deixar o like, isso me ajuda muito a crescer e também faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Então, por favor, me ajudem a chegar nos 50 mil seguidores e muito obrigado a você que me ajudou até aqui. E também queria fazer um outro convite, eu faço lives todos os dias lá na plataforma roxinha de live, sabe? Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Então eu queria convidá-los pra estarem lá comigo de segunda a sexta, da 1 às 4 da tarde. Eu tô lá todos os dias jogando diversos tipos de jogos, então eu quero muito que vocês estejam lá comigo também, tá bom? Fim do momento jabá. Eu já fiz alguns vídeos sobre a SCP aqui pra vocês, eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem, né, contando um pouco sobre o que é a SCP e também já falando sobre alguns SCPs brasileiros. Mas pra você que não sabe, a SCP é uma fundação responsável por identificar e conter alguns objetos e criaturas sobrenaturais, sempre realizando testes pra saber exatamente como mantê-los sob controle. Nesse vídeo eu vou te contar sobre 3 SCPs brasileiros que são extremamente perigosos e tem um deles que eu tenho certeza que você já ouviu falar, só não sabia que ele também era um SCP que está aí registrado na fundação. Então pega a pipoca que eu vou te contar tudo agora. Vamos começar então pelo SCP-038-PT, a cobra flutuante. Essa criatura tem a aparência de uma piton real de aproximadamente 3 metros, mas ele não tem o DNA de uma cobra piton real e também não tem o DNA de nenhuma criatura viva conhecida. Ela guarda algumas habilidades anômalas, uma delas vocês já devem imaginar que é a de flutuar. Essa cobra consegue flutuar e não se sabe até qual altura, mas ela geralmente fica no limite do seu terrário. Ela também possui uma outra habilidade, que é a seguinte: você não pode ficar dentro de um raio de 5 metros dessa cobra, senão você vai ter esse efeito dessa anomalia dela, que é você passa a perder a noção de risco, a noção de medo e qualquer coisa ruim que você tenha com relação às cobras. Você passa a simplesmente gostar de cobras e querer se aproximar delas. A sua ligação é tão forte com as cobras que parece inclusive que você tem uma ligação mental com elas. A SCP-038-PT precisa ser alimentada com porcos, coelhos ou ovelhas por uma equipe de agentes, e esses agentes precisam estar sempre por fora da área de 5 metros, né, da cobra. E um deles precisa estar munido com uma arma com tranquilizantes por causa de alguma coisa dar errado ali. Caso a 038-PT comece a flutuar durante a alimentação, os agentes precisam aguardar que esse efeito pare para depois continuar o procedimento. Inclusive teve um agente que foi pego, né? Ele entrou nessa área de 5 metros da cobra e acabou sofrendo essa anomalia. E segundo ele disse que ele nunca se sentiu tão feliz por estar diante de uma cobra, que ele nunca tinha visto as cobras daquela forma como a SCP conseguiu fazer ele enxergar serpentes, né? E que depois de algum tempo, quando ele viu aquela serpente flutuar, ele disse que ele viu e teve certeza que estava diante do próprio Deus. E segundos depois dele dizer isso, ele teve um ataque cardíaco. Ou seja, a cobra não mata só atacando e estrangulando as vítimas, ela também mata dentro dessa habilidade anômala, né, causando um ataque cardíaco nas vítimas. Lembram que eu disse que um desses SCPs que eu ia mostrar pra vocês hoje já deve ser bem conhecido por vocês? Pois é esse aqui, é o Homem do Saco. Aquela história do Homem do Saco que as mães contam pra dar medo nas crianças pra elas não ficarem na rua? Pois é, ele tá catalogado na SCP brasileira como SCP-050-PT. O SCP-050-PT é uma entidade humanoide que tem aproximadamente 6 metros e meio. Pois é, o Homem do Saco tem 6 metros e meio. Vocês não imaginavam isso, né? Nem eu. Mas ele tem. E ele tem também a aparência de um humano idoso, mas com exceção do seu maxilar. O seu maxilar tem uma estrutura óssea e muscular muito fortes e elas podem abrir até 120 graus. Seu pescoço e suas vias respiratórias também são dilatados e não fazem sentido de acordo com a sua altura, eles são desproporcionais. E na mão direita ele carrega um saco de couro muito grande que tem a capacidade de 150 litros.
O SCP-050-PT é hostil a seres humanos, ou seja, ele vai caçar qualquer ser humano que ele encontre pelo caminho e vai devorá-lo. Então, depois que ele devora o ser humano, ele entra num processo de digestão muito parecido com o das serpentes. Ele cai em processo de letargia para fazer a digestão, e enquanto isso acontece, o corpo, a massa corpórea do Homem do Saco começa a aumentar cerca de 1% por hora até que essa digestão seja finalizada. E por isso ele é tão grande, porque a altura do Homem do Saco vai depender da quantidade de seres humanos que ele já comeu. Olha só. Atualmente, o Homem do Saco, catalogado pela Fundação, está preso dentro de uma mina. Ele caiu nessa mina há muitos anos atrás, quando ele estava perseguindo 2 vítimas, e lá ele está até hoje. A Fundação mantém uma ronda diária no local e também alarmes, câmeras de segurança, todo tipo de equipamento para monitorar ali o perímetro onde está o Homem do Saco. Doido, né? O SCP-060-PT é a designação dada ao Hospital Colônia de Barbacena, situado em Minas Gerais. Esse hospital passou por diversos incidentes entre 1903 e 1984. O interior desse hospital é habitado por entidades humanoides incorpóreas espectrais que já foram identificadas como pacientes que se trataram lá entre 1906 e 1981. As propriedades anômalas do 060-PT só começam a acontecer depois que o indivíduo passa mais de 5 minutos dentro do prédio, e ela acontece em 3 fases. Após 5 minutos de permanência dentro da SCP-060-PT, o indivíduo começa a presenciar ali as suas habilidades anômalas terciárias, que consistem em episódios psicóticos. O indivíduo começa a ter alucinações visuais, alucinações auditivas, começa a ouvir as vozes dos espectros na cabeça deles. Isso tudo acontece com os indivíduos ou o indivíduo que teve a experiência terciária da habilidade anômala do SCP. Mesmo que eles estejam afastados do prédio, que eles consigam ter saído depois de passar por essa experiência, ainda assim as vozes, as alucinações permanecem acontecendo. No caso de um indivíduo permanecer mais de 10 minutos dentro do prédio, a SCP-060-PT vai começar a se modificar e vai se transformar em um labirinto à medida que o indivíduo tenta sair de lá de dentro, e vai ficar cada vez mais complexo, mais difícil de sair. Essa é a sua propriedade anômala secundária, e depois que o indivíduo fica preso nesse labirinto durante algum tempo, ela passa a desenvolver as propriedades primárias. As propriedades anômalas primárias da SCP-060-PT consistem em uma anomalia temporal. Você vai ser teletransportado para um momento da década de 40, de quando esse hospital não era ainda regido pela SCP. Então você vai ter a vivência dos horrores que aconteciam por lá naquela época. Essas propriedades anômalas primárias só vão começar a acontecer caso o indivíduo permaneça dentro do prédio por um tempo superior a 20 minutos. Funcionários da força-tarefa que foram afetados pela habilidade primária da SCP depois foram encontrados como espectros, cara. Ou seja, eles viveram o horror do passado, acabaram morrendo e permaneceram dentro do prédio como espectros, e hoje assombram o resto das pessoas que acabam entrando no prédio sem querer. Dizem que esses espectros, quando se comunicam verbalmente com as pessoas, eles pedem ajuda, eles dizem: nos tirem daqui, só você pode me ajudar a sair daqui. E também essas vozes passam a fazer parte do dia a dia do indivíduo que sobrevive ao SCP-060-PT. Essas vozes ficam falando sempre na cabeça dessa pessoa. Em depoimentos, as pessoas que sobreviveram a essa experiência dizem que as vozes ainda contam coisas que passaram no passado lá dentro do hospital, dizendo que passaram por tratamentos de choque, de abandono, por coisas terríveis lá dentro. E aí, já conheciam esses SCPs? O que vocês acharam deles? Comentem aqui embaixo para eu saber. Por favor, também não esqueçam do like para eu saber se vocês gostam ou não de conteúdos de SCP, porque assim eu trago mais se vocês gostarem. E por favor, não se esqueçam de se inscrever, me ajudem a chegar nos 50 mil inscritos para eu ficar feliz e continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu volto com mais um vídeo aqui no Cabeça de Tinta. Então, muito obrigado, tchau!